A paz do Senhor a todos. Hoje eu estava cuidando do meu serviço e ouvindo um hino e pensando e refletindo na minha vida, na vida do cristão. E analisando, cheguei a uma conclusão que a gente somos uma bomba autodestrutiva. Que se nós não estiver constantemente orando, Senhor, defenda de mim mesmo, Senhor, me livra de mim mesmo, Senhor. Senão a gente só comete o erro. Se a gente não ficar orando, pedindo para Deus nos livrar, nos proteger de mim mesmo, nos proteger de nós mesmos, a gente nos autodestrói. Quantas vezes estamos perto para receber uma bênção e no último minuto, no último segundo, a gente acaba estragando tudo. Foi anos lutando, pelejando, batalhando, buscando a presença de Deus para alcançar uma bênção, mas chega uma hora a gente fala algo que não deve, a gente blasfema contra Deus, se ira, ou muitas vezes a gente pega e estraga com as nossas próprias mãos, entendeu? E a gente somos assim, o ser humano é assim, eles têm uma tendência pro pecado, mas Deus disse em Gênesis, agora o capítulo e o versículo eu não sei, mas depois eu irei colocar na descrição embaixo, que o homem, o coração dele é voltado para o mal desde a meninice, né? Desde moleque, desde menino. Então a gente, o nosso coração é voltado para o mal. E Paulo diz assim, não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse faço. Então muitas vezes a gente somos assim, a gente está perto para receber uma bênção, perto para alcançar o que Deus tem para nossas vidas, e a gente mesmo se autodestrói, a gente mesmo estraga tudo, sabe? Tudo. Assim, não só nós somos assim, mas muitos outros. Se você for ver a história na Bíblia, muitas pessoas sofreram consequências porque pecaram. Olha, vamos começar pela história de Isaac lá. Deus prometeu a Abraão que ia dar um filho a ele. Então, Deus disse assim, eu irei te dar um filho. Sara, porém, já era velha e Abraão também, mas eles pegaram, quiseram o quê? Resolver as coisas do jeito deles, não quiseram esperar no último minuto, como se diz assim, já estava nas últimas horas, Deus ia mandar já o anjo falar assim, vai e fala que terá os meus filhos. Então ela falou assim, Deus te prometeu que ia ter um filho, eu já sou velha, já faz tempo, então fica com a minha serva e tem um filho com ela. Mas não era assim, tá vendo? No último minuto ela estragou, entendeu? Mas Deus deu um filho pra ela. Mas isso não deixou de arcar a consequência que até hoje tem. Os descendentes de Ismael brigam por causa da terra com os descendentes de Isaac. Então é uma luta, é uma briga que poderia ter evitado se a gente não fosse essa tendência de estragar tudo, de querer destruir tudo, sabe? Fazer as coisas com o nosso próprio jeito, e o nosso próprio jeito não é o jeito certo. A gente tenta fazer as coisas com o nosso jeito, mas fazemos tudo errado. Aí, Sansão, olha o preço que Sansão pagou por ser mulherengo. Se ele tivesse arrumado uma pessoa que era judia, talvez ele não teria sofrido o que ele sofreu, foi humilhado, ficou como fantoche lá no palácio, como brinquedo, ele era zombado, humilhado. Por quê? Por desobediência. Deus disse pra ele que Deus deu uma força, deu um tom pra ele, e ele, tipo assim, não entendia que a vida dele tinha que estar no centro da vontade de Deus. Ele teria que procurar alguém que também estivesse no centro da vontade do Senhor. Assim somos nós, que às vezes você ora para Deus, Deus prepara um esposo para mim, Deus prepara uma esposa para mim. Mas a gente não quer um que tá lá na igreja muitas vezes, a gente não quer uma pessoa assim, uma pessoa que Deus mandou. Você quer uma que você faz que nem a Sansão, você prefere uma que não seja, mesmo que você pague o preço. Aí o que acontece? Você sofre,
você é humilhado. Quantas vezes há tanto casamento aí destruído porque não aguentou tanta humilhação, tanto sofrimento, porque casamento que não foi da vontade do Senhor. Então, tipo assim, quis resolver as coisas com as próprias mãos, e nós não podemos ser assim. Outra pessoa, vamos citar mais um exemplo. Davi já era rei. Deus já tinha feito grandes coisas na vida de Davi, sabe? Então, ele já tinha a família dele era enorme. O que Davi fez? Pecou. O que Davi fez? Adulterou. Então, ele estava com a vida assim, sabe, no altar do Senhor, na presença de Deus, uma vida perfeita. Mesmo que assim, Deus sempre abençoando, prosperando ele, mas ele, o que ele quis? Pecar. Ele pecou, olhou uma mulher, cobiçou a mulher casada, adulterou com ela engravidou. Então ele falou assim, para que ninguém saiba, vou mandar o marido dela na frente para que morra na guerra. Então Deus viu. Às vezes as pessoas não vê, mas Deus vê. Então quando Deus viu, Deus mandou o servo dele e fala com Davi. Então o servo dele chegou a Davi e falou assim: Rei, há um que tem muitas ovelhas e outro que só tem só uma. E ele pega e toma essa ovelha dessa pessoa que tem um. Ele é digno de quê? Aí o rei logo se exaltou. Ele é digno de morte. Então o servo do Senhor falou assim: és tu, ó rei. Então nesse momento ele se arrependeu, sabe? Ele chorou amargamente. Então Deus perdoou ele. Mas Deus disse assim: nunca mais a espada será tirada da tua casa, nunca mais. Então se você for estudar a história de Davi, dos filhos dele, então depois desse episódio foi uma total fracasso, uma total catástrofe. Então isso é uma bomba destrutiva, entendeu? E ela não só destrói você, e muitas vezes destrói as pessoas que estão ao teu redor. Quantas pessoas pagam preço, não só você, mas toda a sua família. Por exemplo, se você casou mal casado, a sua família da outra pessoa. Então é uma bomba destrutiva que destrói você e muitas vezes alcança outras pessoas, entendeu? Põe outras pessoas para sofrer. Então que nós possamos aprender a esperar no Senhor, aprender a orar e pedir para Deus, a oração que eu devo fazer é a seguinte: Deus, me livra de mim mesmo, Senhor. Pai, me salva de mim mesmo, Senhor. Porque Deus, se for me deixar, eu sou uma bomba destrutiva, eu destruo a minha alma, Senhor. Então, Senhor, salva-me de mim mesmo. Me ajude, Deus, a melhorar, esteja comigo. Então essa que pode ser nossa oração, para que Deus possa nos salvar de nós mesmos. Entendeu? Nos livrar de nós mesmos, porque muitas vezes a gente acha que está fazendo certo, mas não é. Então que o vídeo ficou um pouquinho meio longo, mas que Deus possa falar poderosamente em cada coração e que Deus venha abençoar a vida de vocês. Compartilhe o vídeo, marque seus amigos, para que Deus possa falar com eles também e que vocês estejam ajudando a fazer a obra do Senhor, porque estamos vivendo nas últimas horas e precisamos estar atentos, pedindo para Deus nos livrar de nós mesmos, para que nós não se autodestruamos antes de Deus vir. Não deixamos o pecado